Que é o quê? A IA, ela funciona com uma base de parâmetros gigantes, né? Tipo assim, de regras. Então, só que como ela funciona de uma maneira que nem os cientistas que criaram ela sabem exatamente como ela funciona, eles sabem como ela funciona, mas eles não conseguem saber o caminho inteiro que ela fez para chegar, porque são bilhões de nós que acontecem ali no meio desses parâmetros. Nós são como se fosse uma simulação de cada neurônio nosso de forma artificial, que eles não conseguem ver o caminho inteiro para chegar numa conclusão. Então eles não sabem o que está acontecendo ali dentro, necessariamente. Por isso que eles não sabem, inclusive, olha que loucura, isso aqui é aquela coisa tipo assim, sensacionalista, que é, eles não sabem se a IA está consciente já ou não. Eles não sabem. Porque eles não sabem o que está acontecendo nesse cérebro artificial. Porque existem comandos que tu dá para a IA, olha só que loucura. Isso é um hack, por exemplo. Se tu entende da IA, tu começa a fazer vários testes e ela foi treinada com um comportamento humano. Então tem muita coisa que tu fala para ela que faz com que ela tenha um comportamento melhor. Então se tu falar para a IA, para ela respirar fundo, ela pensa melhor. Olha. Se tu falar pra ela que se tu não fizer esse trabalho bem feito, tu vai ser despedido, ela funciona melhor. Cara, que loucura. Eu acho que eu já fiz uma coisa dessa que eu falei, se tu não responder isso aqui, eu vou morrer. Sim, exatamente. Então, tem uma urgência ali no chat. Tem várias... tipo, ontem eu vi um cientista da OpenAI, que é o Greg, fazendo isso no prompt. Ele falou, eu não acredito. Tipo assim, ele não estava acreditando na comunidade fazendo isso. Ele falou assim, vou fazer. Ele botou uma carinha de brabo lá depois no tweet lá, que era... porra, funcionou esse negócio mesmo. Tipo assim, ele botou essas regrinhas, sabe, que o pessoal descobriu. Que tu bota várias coisas dessas e faz aí a performar muito melhor. Atualmente, assim, né? Pode ser que eles alterem e tal e fique diferente. Mas por quê? Porque ela é treinada com base de conjuntos de coisas humanas. Inclusive, por que ela tem que ter várias contenções? Chega até a ser chato o GPT-4, por exemplo, que tu vai criar uma cópia de emagrecimento, uma coisa assim, ele fica te impedindo de falar certas palavras. Mas por quê? Como ela foi treinada em base de conhecimento humano, a IA se tornou automaticamente racista, ela se tornou xenofóbica. Por quê? Porque ela foi treinada com base em conhecimento humano. E nós, humanos, nós somos xenofóbicos, racistas e por aí vai, em grande parte. Então, se tu entende dela como ela foi treinada, tu sabe como conversar com ela. Porque tu sabe como extrair o máximo dela. Sim. E é por isso que eu falo dos fundamentos. Porque assim, eu tenho um vídeo de 2 horas lá, né? Eu não posso jogar isso no ChatGPT. Porque ele tem 32 mil tokens, ele não vai ler. Tem muito mais coisas ali do que 32 mil tokens. Então eu joguei no Claude, ele criou para mim 10 parâmetros que foi falado sobre mim, que eu falei na reunião. Eu peguei e joguei isso num GPT do ChatGPT, é outra coisa, que são os GPTs, que são... os GPTs são chats de GPTs específicos para funções. Aquele que tu cria lá, que... aquele que tu cria, tu sobe os arquivos e tal. Então eu peguei... Cara, depois vamos falar disso aí que eu nunca entendi direito isso aí. Eu criei já vários pra mim. Tipo assim, várias coisas da minha empresa eu já automatizei com GPTs. Então, por isso que eu comprei aquela conta empresarial. Porque todos os meus funcionários, eles têm acesso ao chat GPT. Quando eu vejo que eles estão fazendo uma coisa repetida, eu crio um GPT que ajuda eles nessa coisa repetida e aumenta a produtividade deles, assim, 10x, 20x. Cara, isso é muito poderoso, mano. É muito poderoso. Eu quero falar sobre isso aí depois, tá? Se tu puder compartilhar. É muito poderoso. E então eu fiz isso. Eu peguei um GPT que é do diagrama, ele criou, com base naquelas especificações, todo o diagrama para mim, e isso levou 4 minutos. Então, 4 horas que minha funcionária ficou lá fazendo negócio, eu fiz em 4 minutos. Por que eu tô falando isso? Porque já nasceu donos de empresas que são avaliadas em centenas de milhões de dólares, que só tem um cara. Caralho. Só tem um CEO. E eles falam que esse ano ainda vai surgir a primeira empresa de $1 bilhão que só tem um funcionário, que é o CEO. Como é que isso acontece? Porque tem um cara fazendo um monte de coisa, com a IA fazendo coisa para ele. Que é o que eu tenho. Hoje eu tenho um monte de IA. Eu tenho um IA que se chama texto alaniano. Caralho. Porque eu percebi assim, minha equipe já texto alaniano. Porque a galera, tipo, que respondia ali os meus comentários e tal, às vezes não ficava parecido com a forma com que eu falo. Então eu treinei uma IA, com base nos meus textos, para ela se comunicar igual eu. Então, quando eles vão responder um comentário, um e-mail, eles colam o texto lá, essa IA pega e modifica o texto para ficar igual ao jeito que eu falo. Então, daí eu criei vários, eu tenho vários. Esse daí seria um GPT que tu criou específico para isso. Exatamente. Mas por que... Tipo, por que tem que ser um GPT específico? Por que não pode ser o chat GPT normal? Pode ser o chat GPT normal, só que o que acontece? As limitações, né? Tu vai ter que jogar isso como um prompt, né? No momento que tu joga isso como prompt, tu já consumiu tokens. Quando tu cria um GPT, tu tem 8.000 caracteres que tu bota lá num arquivo, que ele não conta como prompt. Então, sabe aquela coisa que ele esquece, o que tu tinha falado? Ele nunca mais vai... O GPT nunca esquece. Porque aquilo ali tá dentro das instruções de funcionamento dele. Tá. É por isso que tu cria um chat GPT próprio para ti. Entendi. Fora isso, tu pode botar até 20 arquivos
com 5 megas cada um, cheio de texto e informações, que ele vai ler para poder te dar uma resposta melhor com base naquilo que tu quer. Ou seja, tu pode subir lá várias cópias tuas que deram sucesso e fazer com que ele leia sempre aquilo para comparar com o que tu botou, para poder otimizar. Tem um cara, por exemplo, no Twitter, que ele já tinha uma conta com mais de 100 mil seguidores. Ele pegou e subiu... Quem que é ele? Tu lembra? Eu não lembro agora quem que é, mas é um dos caras que eu sigo ali. Ele jogou 4 anos de tweets dele pro ChatGPT, nesse GPT específico. Ele pediu pro ChatGPT ler tudo, identificar qual que eram os modelos que ele mais bombavam, e ele pediu para que todo tweet que ele ia fazer, ele jogava lá e ele reescrevia naquele modelo. E em 2 meses, ele tá com 200 mil seguidores. Aumentou 2 vezes o que ele tinha feito. Isso é muito poderoso, cara, hein? Eu tenho todas essas ideias assim, só que eu não consigo de fato aplicar, sabe? Criar um negócio de fato. É muito difícil. Eu percebo, eu tenho gente que entende GA, mas não consegue aplicar. Por quê? Primeiro porque tem novidade o tempo todo. Tem muita novidade. Toda semana, é como se uma semana no mundo de IA é como se fosse 1-2 meses no mundo de marketing. O marketing já é acelerado. Então é muito rápido tudo acontece. Então, primeiro é difícil de acompanhar tudo. Segundo que existe muito ruído. Existe muita gente que fala que sabe, mas não sabe porra nenhuma. Só tá dando dica de promptzinho, dica de ferramentinha. E daí tu vai pegar a dica desse cara, tu fica preso. Porque, tipo assim, o máximo que ele vai te dar é um prompt que ele mesmo copiou da gringa e é um copiar e colar de todo mundo. Então tu precisa entender dos fundamentos. Só que daí, cadê os fundamentos? Os fundamentos normalmente estão num cara que é cientista que não consegue nem falar aquilo direito. Então foi onde eu percebi um gap. Eu gosto de mar azul, oportunidade de mar azul, que é o quê? Onde eu posso chegar lá e vender muito. E eu ser único. E eu percebi, cara, existe um gap que tá faltando um cara que entenda de business, negócio, mas que entenda de tecnologia também. E entenda de pessoas, como eu entendo, como na Neolife lá, a gente teve mais de 60 funcionários em determinado momento. Eu fiz mais de 5 contratações. Não era mais de 70, cara? Eu acho que era mais de 70. Eu acho que era 70, tá? O André fala que eu tô viajando, mas eu acho que era 70, se eu não me engano. Que era muita gente. Era muita gente. Era uma galera fodida lá, né? Então, assim, eu tô preenchendo esse vazio aqui que é entre algo que é muito técnico e algo que é funcional. E daí eu consigo trazer aquilo que é tecnológico, né? Que é a parte científica do negócio de uma forma que é funcional. Porque, assim, se tu pegar esses caras que estão falando hoje aqui, a maioria deles são gente que só pega coisinhas prontas, né? Se tu pega alguém que realmente foi lá e estudou, que nem tu fez. O que tu fez? Tu foi lá e estudou na essência a copy. Tu estudou com os caras que fizeram. E é isso que eu aconselho as pessoas a fazerem. Não precisa nem me seguir, por exemplo. Eu sou um cara que busca, mas vai na fonte, sabe? Tenta buscar da fonte. O que tu acha que seria a fonte, assim? Tipo, tu falou que tem os papers lá e tal. Eu queria fazer 2 perguntas pra ti. Primeiro, o que tu acha que é a fonte? Bom, caralho, tem tanta coisa, mas é que tu vai falando e tu vai abrindo os loops, entendeu? Na minha cabeça. Sim. Só que a minha cabeça, ela só comporta... A minha memória aqui também é 3 tokens só, 3 loops no máximo, entendeu? Aí eu queria fazer a pergunta... Como aplicar o GPT na empresa? Tá. Pra eu pegar umas dicas. Segunda pergunta seria... O negócio dos fundamentos. Tipo, o que tu considera os fundamentos, assim, que uma pessoa, enfim, teria que entender pra saber a fundo a parada? E a terceira... Cacete, esqueci qual é a terceira. O que a gente tá falando mesmo agora? Agora a gente tá falando dos GPTs. Como estudar a fundo no negócio. Tipo, quem que o cara vai estudar, assim? Sei lá, o cara vai estudar o Alan Turing, não sei, entendeu? Sim. Tipo, como funciona essa parada assim? Olha como é que funciona o pessoal pede, né? E é engraçado que, tipo, eu tô com uma formação em IA que os alunos da minha comunidade pediram pra eu criar, porque eu nem pensava que era isso. Agora, pega essa. Vai virar uma pós-graduação. Caralho, sério mesmo? Vai virar uma pós-graduação. Com um certificado, porra toda? Certificado, tudo. Ah, é? De universidade, assim? Sim. Caralho, mano. E porque não tem ninguém que ensina o que eu ensino. Daí a galera ficou louca e, tipo, quer me levar pro Vale do Silício também pra fazer uma imersão lá no Vale do Silício falando sobre IA. Pô, que massa, mano. Então, tipo, o negócio tá explodindo, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu vou ter que frear por causa do nascimento do filho. Mas é por isso que eu tô bem louco, criando um monte de agente, criando um monte de coisa pra mim ao mesmo tempo. E eu tô criando agora em inglês tem uma expressão só dos nerds que é Swarm of Agents, ou Swarm Agents, que é uma... Eu nem sabia de jeito que eram as palavras, eu pensei, não, é enxame, é alguma coisa enxame de abelhas. Soma, acho que é alguma coisa assim, enxame. Em enxame de agentes que é o quê? Tu cria uma agência inteira. Hoje, olha que loucura que eu vou falar aqui. Hoje, tu pode criar uma agência de marketing direto que é 100% automatizada, faturando tranquilamente 2 milhões de reais por mês. Tá, vamos falar sobre isso. Isso parece ser muito interessante. Esquece os fundamentos ali. Cara, porra, muita coisa. Tá, mas eu vou falar rapidinho dos fundamentos. Tá, fala dos fundamentos. Como é que eu busco os fundamentos? Onde é que essa galera tá conversando? Twitter, Discord. Os melhores grupos de conversa de IA estão no Discord. Ah, é? Discord? E Papers. Agora, tipo assim, eu duvido a galera que está nos escutando ir para Papers, entrar nos Discords e ficar fazendo... Eu sou meio louco. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou entregar de graça os fundamentos, não só na minha... Eu vou fazer uma semana agora no YouTube, mas eu resolvi fazer o seguinte. Eu vou criar um curso que vale o pessoal tá por aí, vende a 2 mil reais, 1.500 reais, e eu vou entregar de graça para as pessoas com os fundamentos.
Por que eu quero fazer isso? Porque, cara, ninguém sabe o que é IA. Então eu quero que a pessoa ela entenda IA, consiga aplicar IA no negócio dela, ganhe dinheiro e ela vai dizer assim, cara, eu quero mais coisas desse cara. Daí ela vai vir pra minha comunidade, vai vir pra minha formação, vai vir pra minha mentoria. Mas por isso que eu vou resolver, vou fazer um negócio foda. Contratei uma empresa de metodologia, que amanhã eu vou ficar o dia todo com eles. Contratei 3 professores já, que vão estar ensinando outras coisas de IA também. E vou entregar de graça para as pessoas isso. Pensando no longo prazo. Lembra que a gente estava falando de longo prazo? Porque eu vou entregar isso de graça para as pessoas. Igual o carinha que tu tá botando negócio e faz, o Alex Hormozzi. Ele entrega tudo de graça. Eu também vou entregar de graça as coisas. Então, para a galera que quer entender os fundamentos de IA, realmente, começa a me seguir, começa a me acompanhar. Eu falo o nome da galera que eu acompanho também. Então, vai descobrir me acompanhando quem que são os caras que eu acompanho também. Caso queira beber já mais pra fonte ainda, né? Sim. Mas eu acredito, tipo assim, e é um espaço que eu tô preenchendo no Brasil que não existe hoje. Existem muitas pessoas boas e competentes falando sobre IA em específico no seu campo de atuação. Como é o caso do André Cia, Bruno Piscinini. O André Cia tá falando? Tá, o André Cia tá falando. Sobre IA. E tá falando, copy IA. Ele fala uma coisa assim, né? Porque tem o Cia, o nome dele é Cia, isso, né? Sim, interessante. E o Bruno Piscinini também. Tem vários outros caras que são bons, são competentes nas suas áreas e falam sobre isso. Rapidinho, pessoal. Se vocês querem que eu chame, tá? O André Cia ou o Bruno Piscinini, vai lá no Instagram deles lá, coloca André Cia, o Bruno Piscinini lá no Instagram e manda mensagem pra ele e fala assim, cara, vai no podcast do VTurb. E manda pra mim também, que daí eu chamo lá. Eu falo com ele toda semana, se quiser eu já... Qual deles, o Bruno ou o André? Os dois. O Bruno, sem dúvida, viria. O André... Ele já falou pra mim que ia vir, o Bruno Piscinini. Na real, acho que ele já tá agendado, tá? Se bobear, ele falou, vou de carro, ele falou pra mim. Não, então ele tá agendado. A gente conversa todo dia. Então, assim, tem uma galera competente. Nossa, começou boca mole, mano. Eu já agendei o podcast com o bicho, esqueci. Mas o André, eu não falo muito com ele, não. Mas o André é gente boa. E então tem gente competente, mas fundamentos, eu tô preenchendo espaço que não existe hoje no mercado. Pelo menos eu desconheço. Alguém que com essa profundidade, que entende sobre isso, consegue falar. Cara, nesse teu nível aí de... Não falando ruim, tá? Mas de nerdice, assim, sei lá, de estudar sobre essas paradas, eu acho que não tem ninguém não, mano. Que é uma coisa muito específica, sabe? E não só isso, como é difícil. É complicado, é difícil. Complexo. Eu já tentei ler uns papers, eu gosto muito de física, como tu sabe, eu fiz engenharia, né? Sim. E eu não entendo porra nenhuma, mano. Não entendo nada. Eu até comprei um livro, cara, que é tipo, como o ChatGPT funciona e o que ele está fazendo. E daí ele mostra passo a passo como é que ele funciona. Que é tipo, que ele meio que completa ali a tua frase com base em probabilidade, sabe? É uma coisa muito doida. Sim, exatamente. E no começo ele fala... Se tu tem poucos parâmetros, ele fala um monte de loucura. Aí ele vai evoluindo e no final dá uma coisa boa, assim. É bem interessante. Por isso, quanto mais parâmetros tu tem, ou seja, mais tu vai ter caminhos que ele pode perseguir, né? Sim. Só que quanto mais parâmetros, mais poder computacional tu precisa. Por exemplo, eu comprei um computador nos Estados Unidos, um Mac, que é o preço aqui no Brasil de um apartamento. Quanto? Me custou, acho que foi 10 ou 15 mil dólares. E aqui no Brasil ele é vendido, acho que por 80 mil reais. Caralho. Uma coisa assim. Por que eu comprei esse computador? Porque eu queria rodar... Não, foi 3 mil dólares, 4 mil dólares, e aqui no Brasil é uns 60 mil reais, 70 mil reais, uma coisa assim. E eu queria rodar o quê? Eu queria rodar IaaS dentro dele. Então eu consigo rodar várias IaaS e eu rodo no meu computador sem sair de internet. Mas daí para isso eu preciso de mais poder computacional para não ser tão devagar. Eu vou comprar umas plaquinhas de vídeo. Eu tenho que comprar as plaquinhas de vídeo. Fazer igual o Zuc lá. Mas então, onde é que a gente tava mesmo? Você tá falando dos... Cara, o que eu queria te perguntar que eu achei muito interessante é como que tu aplica o GPT no teu dia a dia, na tua empresa aí e tal. Os GPTs, aqueles que tu consegue personalizar, botar as coisas a mais ali. E da segunda a gente iria migrar daí pra parte de marketing direto, que eu fiquei muito curioso, entendeu? Isso é uma coisa que, especialmente as pessoas que estão vendo aqui a gente, eles vão gostar, porque a grande maioria das pessoas tem operação de marketing direto. Mas eu queria saber primeiro o GPT, porque, pessoal, eu sou egoísta, cara, e eu quero aplicar isso no VTurb. Aí eu quero saber como que eu posso fazer isso aí, entendeu? Como que eu posso... Até esse negócio aí que tu falou, o mais simplesinho aí, de, sei lá, dar os dados ali pra IA, pra ela cuspir o texto ali na tua voz. Acho que isso deve ser mais de boa, né?